Oi, eu sou Antony Gomes, bem-vindo ao Arquivo Aberto. Este é o espaço deste canal onde deixamos as lendas e os sussurros de lado para mergulhar nos fatos e nas evidências, e nos documentos oficiais. Mas há casos em que os fatos são tão absurdos que desafiam a lógica e se parece mais como um pesadelo. O arquivo de hoje é um desses. Uma véspera de Natal, uma casa em chamas e 5 crianças desaparecidas. E a pergunta que não quer calar: como nenhuma das autoridades conseguiu descobrir nada até hoje? Os corpos que se recusam a deixar vestígios. Junte-se a mim enquanto investigamos a noite em que os irmãos Schroeder desapareceram. O arquivo Solder, Fogo, Silêncio e Fantasmas do Natal, no coração de Virgínia Ocidental, na pequena cidade de Fristville. A família de Solder representava um sonho americano. George Solder, um imigrante da Sardenha, Itália, havia chegado nos Estados Unidos. Ainda jovem, construindo uma vida próspera com sua esposa Jenny e seus 10 filhos. Dono de uma bem-sucedida empresa de transporte, George era conhecido por suas opiniões fortes, especialmente sua aberta aversão ao ditador Benedito Mussolini, que lhe rendeu algumas discussões acaloradas na comunidade ítalo-americana local. No entanto, nada poderia preparar a família para o horror que se abateria sobre eles na véspera do Natal de 1945. Naquela noite, a casa do Soldan estava cheia de vida. 9 dos 10 filhos estavam em casa. O mais velho, Joey, servia ao exército. Marlon, a filha mais velha presente, havia trazido para casa brinquedos novos para seus irmãos mais novos. Maurice, 14, Martha, 12, Louis, 9, Jane, 8 e Beth, 5 anos. Animados, eles pediram à mãe para que ficasse acordada até um pouco mais tarde. Jane concordou, com a condição de que lavassem a louça, que lembrassem de levar o gado para os estábulos e fechassem os galinheiros antes de dormir. O pai George e os 2 filhos mais velhos, John, 23, e George Jr., de 16, que já haviam trabalhado o dia todo, subiram para dormir. A normalidade da noite foi quebrada por volta de 00:30. O telefone tocou. Jane atendeu, ouviu a voz de uma mulher, desconhecida do outro lado, pedindo por um nome que ela não conhecia. Jane informou que a mulher havia ligado para o número errado e notou ao fundo da chamada um som de risadas e copos tiltando como se estivesse em uma festa. Ela desligou e voltou para a cama, percebendo que as crianças mais novas ainda estavam acordadas no sótão, onde dormiam. As luzes da casa estavam acesas e as portas da frente trancadas. Por volta da 1 da manhã, Jenny foi acordada novamente, dessa vez por um barulho alto no telhado, um baque surdo seguido por um som de rolamento. Meia hora depois, ela acordou pela terceira vez, sufocada pelo cheiro de fumaça do escritório de George, que estava em chamas. E o caos se instalou. George, Danny e os 4 filhos, Marlon, Sylvia, John e George Jr., conseguiram escapar, e eles gritaram desesperadamente pelos 5 filhos que dormiam no sótão, mas não houve resposta. A escada que levava aos seus quartos já estava completamente engolida pelas chamas, e a fuga era impossível por dentro. Foi nesse momento que uma série de eventos bizarros e inexplicáveis começou, transformando uma tragédia em um mistério duradouro. Primeiro, George correu para o lado de fora da casa para pegar a sua escada de mão, que ele sempre mantinha encostada na parede. Com ela, ele poderia alcançar a janela do sótão e salvar seus filhos, mas a escada não estava lá. Havia desaparecido. Em seguida, ele tentou uma abordagem desesperada. Usar um de seus 2 caminhões de carvão para encostar na casa e subir nele. Ele entrou no primeiro caminhão, o motor não pegou. Tentou o segundo, mas também não pegou. Ambos os veículos que funcionavam perfeitamente no dia anterior estavam inexplicadamente mortos. Enquanto isso, Maron correu para a escada de um vizinho para ligar para o corpo de bombeiros. O telefone do Solder não funcionava. Mais tarde, um técnico da companhia telefônica confirmaria que a linha não havia sido queimada pelo fogo, sido limpa e deliberadamente cortada. A uma certa altura do poste, devido à hora e à desorganização, o corpo de bombeiros só chegou às 8 horas da manhã, mas às 7 horas após o início do incêndio.
Naquele ponto, a casa do Solder não passava de um buraco fumegante no chão. A investigação oficial foi surpreendentemente breve. O chefe dos bombeiros, F. John Morrow, vasculhou as cinzas por cerca de 45 minutos e declarou que não havia encontrado ossos. Laudo oficial emitido dias depois concluiu que as 5 crianças haviam morrido no incêndio, que foi considerado acidental e causado por fiação defeituosa. Seus restos mortais, segundo a teoria, teriam sido completamente incinerados. Para George e Jenny, essa explicação era impossível. Jenny, que trabalhava em um crematório, sabia que ossos humanos existiam até ao menos a temperatura de 1000 graus por hora, e o fogo da casa, que durou menos de 1 hora, não poderia tê-los desintegrado completamente. Eles começaram a sua própria investigação, descobrindo fatos ainda mais perturbadores. Um motorista de ônibus que passava pela cidade naquela noite afirmou ter visto pessoas arremessando bolas de fogo na direção da casa do Sawyer. Isso se conectava ao barulho que Jenny ouviu no telhado. Pouco tempo depois, um dos filhos encontrou no quintal um pequeno objeto de borracha, verde escuro, semelhante a uma granada de mão, do tipo abacaxi, o que reforçou a teoria de que o incêndio criminoso, o Solder também se lembrara de uma ameaça velada meses antes. Um vendedor de seguros que tentou insistentemente vender uma apólice e George recusou. Um homem alertou que a sua casa iria virar fumaça e que seus filhos seriam destruídos por causa dos comentários sujos que você tem feito sobre Mussolini. Outro visitante estranho apareceu na propriedade semanas antes do incêndio, dizendo que precisava fazer um trabalho, mas na verdade estava apenas observando parte de trás da casa, apontando para as caixas de fusíveis e comentando que um dia isso vai causar um incêndio. A família, convicta de que seus filhos haviam sido sequestrados, contratou um detetive particular. Em 1952, ergueu-se um outdoor na Rua 16 com as fotos das 5 crianças, uma recompensa de 5.000, mais tarde aumentada para 10.000. Por qualquer informação, o outdoor se tornou um marco sombrio na região por quase 40 anos. Ao longo dos anos, vários relatos de avistamentos surgiram. Uma mulher que administrava um hotel em Cranston afirmou ter visto crianças na semana após o incêndio, acompanhados por 2 homens e 2 mulheres de aparência italiana. Ela disse que eles pareciam hostis e não deixavam as crianças falarem. A pista mais chocante e concreta, no entanto, chegou mais tarde, 20 anos depois. Em 1968, Jenny Solder recebeu pelo correio um envelope sem endereço, sem remetente, postado em Kentucky. Dentro havia uma fotografia de um homem jovem, cerca de 25 anos, cujas feições, nariz arrebitado e as sobrancelhas escuras e arqueadas eram incrivelmente semelhantes às de seu filho desaparecido, Louis. No verso da foto, a mensagem enigmática estava escrita à mão: Louis Solder, I love Brody Fucking Will Boys. A 901312 or 35 o Solder. Provavelmente esse deve ser o endereço da casa deles, né? Os Solder encontraram outro detetive para investigar a origem da carta, mas ele desapareceu após viajar para Kentucky e nunca mais fez contato. Aterrorizados, mas com a esperança renovada, eles adicionaram a foto atualizada de Louis ao outdoor. George Solder faleceu em 1969, ainda convencido de que seus filhos estavam vivos em algum lugar. Viveu até 1989, sempre vestido de preto em luto, cuidando dos jardins memoriais que eles plantaram sobre as cinzas da sua casa. O outdoor foi retirado após a sua morte. As crianças Solder restantes e seus descendentes continuam a busca por respostas, mas o caso permanece oficialmente sem solução. Um arquivo frio que guarda a questão assombrosa. O que realmente aconteceu com as 5 crianças naquela noite de Natal? Evidências. Onde isso nos deixa? Com a casa em cinzas, crianças desaparecidos. Um silêncio que dura quase 80 anos.
Isso nos deixa com 3 teorias. A primeira e a mais sustentada pela família é que é vingança, um sequestro meticulosamente planejado, talvez pela máfia ou por extremistas fascistas, como a retaliação às críticas de George Souther a Mussolini. A linha telefônica cortada, a escada roubada e os caminhões sabotados, tudo isso aponta para uma ação humana, coordenada e cruel. As crianças teriam sido levadas na calada da noite, enquanto o fogo servia como distração perfeita. A segunda teoria é a oficial. Um trágico e bizarro acidente. Uma falha na fiação que gerou um fogo tão intenso que foi capaz de apagar completamente 5 corpos, sem deixar um único fragmento de osso. Mas essa teoria também exige que ignoremos todas as outras evidências. Exige que acreditemos em uma série de coincidências impossíveis. Então há a terceira teoria, acontecendo em uma única noite. Alguns se perguntam se o fogo não abriu a porta para algo mais, para que as crianças fossem levadas, foram sequestradas pelas mãos humanas, mas simplesmente apagadas da nossa realidade, tornando-se verdadeiros fantasmas naquela noite de Natal. No final, o arquivo Solder permanece aberto, não apenas nos registros policiais, mas em nossas mentes. Foi um crime perfeito, um acidente possível ou algo totalmente diferente? Oi, eu sou Anthony Gomes e a verdade continuará lá, fora das cinzas.